Pessoal, espero que vocês estejam bem. Pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre termodinâmica. E hoje a gente entra melhor em máquinas térmicas, certo? A gente vai fazer um estudo mais aprofundado sobre as outras leis da termodinâmica e um estudo também sobre as máquinas térmicas, certo? Bora lá então. Deixa eu abrir meu OneNote. Beleza. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a definição de máquina térmica, certo? Máquina térmica. Pessoal, a máquina térmica, ela faz o seguinte, ela vai pegar energia térmica, energia térmica, na forma do quê? Na forma de calor, que a gente nota geralmente com a letra Q, maiúscula, e vai transformar essa energia térmica, esse calor em quê? Em energia mecânica, certo? Vai fazer essa transformação. E a energia mecânica, no nosso caso, vem na forma de trabalho. Trabalho. Que a gente nota geralmente, eu prefiro a letra grega tal. Então, esse é o esqueminha da máquina térmica. Ela vai pegar energia térmica na forma de calor e vai transformar isso em energia mecânica na forma de trabalho, certo? Então, pego energia térmica, calor, pego calor, transforma em energia mecânica, transforma em trabalho. Esse é o esqueminha da máquina térmica. Beleza. Sobre o funcionamento de uma máquina térmica. A gente tem três partes integrantes. Bora lá. A primeira delas, eu vou ter, pessoal, o que a gente chama de fonte quente. Fonte quente, que eu vou anotar aqui como FQ. Qual é o papel da fonte quente? A fonte quente, ela fornece calor. Beleza? Então, a fonte quente vai fornecer calor. Tá aqui, ó. Fonte quente aqui, FQ. Certo? Beleza. Pessoal, o fornece calor, eu vou chamar esse calor de QQ. O pessoal também usa Q1, mas eu prefiro QQ, certo? Pode ser Q1. Ou fornece QQ ou Q1, como preferirem. Outra coisa que a gente vai ter, a máquina térmica em si. A máquina térmica, que eu vou chamar de MT. E qual é o papel da máquina térmica? Ela usa parte de QQ para realizar trabalho. Realizar trabalho, que eu vou chamar de tal. Certo? Então, a máquina térmica está aqui, ó. Aqui está a máquina térmica. E ela tá vendo, ó, tá saindo o trabalho dela. Lembra do sistema do sistema de convenção de sinais? Se trabalho sai da máquina térmica, meu trabalho é positivo. Por isso que a máquina térmica sempre realiza trabalho. Vejam aqui, realiza trabalho. Implicitamente está dizendo que o trabalho é positivo. Beleza? Terceira parte da máquina térmica, a fonte fria. Fonte fria, que eu vou chamar aqui de FF. Beleza? E qual é o papel da fonte fria? Ela rejeita o resto de que. A fonte fria, pessoal, o que é rejeitado nela, eu vou chamar de QF. Beleza? Então, a fonte fria está aqui, ó. Fonte fria. Bora então olhar melhor o funcionamento da máquina térmica. Pessoal, vai entrar na máquina térmica um calor. Tá vendo que é o calor recebido, positivo. Vai entrar na máquina térmica um calor. Beleza? A máquina térmica, que está aqui, vai realizar trabalho também positivo com parte do calor recebido. Com parte, vejam que é extremamente importante, estou frisando, com parte, não é 100%, com parte, a gente vai ver melhor daqui a pouco. Beleza, entrou o calor, a máquina térmica realizou o trabalho com parte desse calor e o resto do calor, o restante do calor, ele é rejeitado. Rejeitado. Você pode estar se perguntando, pô, Nicolas, mas vou jogar calor fora? Sim, necessariamente uma parte do calor é jogado fora. E já vê daqui a pouco por quê, certo? Então, sistema, deixa eu baixar um pouquinho, da máquina térmica vai ser o seguinte, eu vou ter uma fonte quente, uma fonte quente,
onde ela vai transferir calor, que eu vou chamar de QQ, para minha máquina térmica. A minha máquina térmica, com parte desse calor, vai realizar trabalho. O trabalho sai da máquina térmica. A máquina térmica realiza trabalho, certo? E depois o resto do calor que sobrou vai ser rejeitado na fonte fria. E aqui então eu tenho QF. Certo, pessoal? Então eu tenho esse esqueminha aqui. Entra calor da fonte quente, parte desse calor é utilizado para a realização de trabalho e o resto do calor ele é rejeitado, jogado fora. Pessoal, então, desse jeito, eu posso fazer o seguinte: como que eu vou equacionar isso? Eu vou fazer o quê? Tudo que entra é igual ao que sai. Vamos ver. O que entra, pessoal? Ó, o calor, o trabalho está saindo. O QF está saindo da máquina. O que entra na máquina? Só o calor da fonte quente. QQ igual ao trabalho que está saindo, mais o que está saindo também. QF. QF. Geralmente, pessoal, eles pedem o trabalho, alguma coisa tipo. Vamos usar o trabalho então. Trabalho é o quê? Eu vou usar aqui em módulo, pessoal, porque geralmente é tratado em módulo. Então, tem QQ é positivo, QF é negativo. Então, eu vou tratar desse jeito. QQ, módulo de QQ, menos o módulo de QF. Simplesmente eu mandei esse QF que era positivo para o outro lado negativo. Então, o trabalho é o quê? É o calor recebido menos o calor rejeitado. O trabalho é o calor recebido menos o calor rejeitado. Faz sentido isso? Pensa. É o tanto que eu usei, o tanto que eu usei, o tanto que eu usei é igual o tanto que eu recebi menos o tanto que eu rejeitei. Faz sentido. Por exemplo, você tem 5 maçãs. Bota aqui, 5 maçãs aqui, ó, no recebidos. Você jogou duas fora. Você comeu quantas? Três. Então, três. Você usou três. É conservação de energia, pessoal. É simplesmente conservação da energia. Lembra da primeira lei da termodinâmica? Exatamente, está sendo aplicada aqui. Certo? Então, essa formulazinha aqui é extremamente importante. Extremamente importante. Beleza, pessoal? O que a gente precisa saber desse sistema aqui? Pessoal, o trabalho ele vai ser necessariamente positivo e isso se trata de um processo espontâneo. 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 Por quê? O calor flui da fonte quente, nesse sentido aqui, simplesmente por variação de temperatura. Então é espontâneo. Tem que gravar isso. A máquina térmica funciona de forma espontânea. Espontânea. Por quê? A gente vai ver que a máquina frigorífica, freezer, geladeira, esse tipo de coisa, não é um processo espontâneo. Por isso que a gente tem que botar na tomada lá para tem que pagar a energia para a CEMIG. Certo? Então, o trabalho numa máquina térmica é positivo, porque ele é realizado, realiza trabalho, e é um processo espontâneo. Beleza, pessoal? Bora continuar. Pessoal, agora que eu vou falar sobre a máquina frigorífica, só vou comentar praticamente. Então, aqui é máquina frigorífica. Frigorífica. Pessoal, lá na máquina térmica, a gente viu que o trabalho saía da máquina, certo? Aqui vai ser diferente. Ó, tá vendo que o trabalho tá o quê? Tá entrando na minha máquina frigorífica. Então, eu vou ter que fazer uns esqueminhas diferentes. Então, eu vou ter uma fonte fria, que tá aqui, fonte fria que tá aqui. Ela vai ter uma transferência de calor, que eu chamo de QF também, ou Q2, como vocês prefiram, para a máquina frigorífica, não mais máquina térmica. Pessoal, para fazer isso, vai entrar trabalho aqui, não sair. Vai entrar trabalho. Eu vou explicar um pouquinho melhor depois. E depois vai sair aqui para a fonte quente, que eu vou chamar de QQ. Pessoal, o que eu quero que vocês reparem nisso aqui? Que o trabalho está entrando na máquina frigorífica. Portanto, numa máquina frigorífica, o trabalho é negativo. Ou seja, eu gasto trabalho, eu gasto trabalho. Por isso que eu boto a tomada da geladeira, a tomada da geladeira lá, ligada na energia elétrica. Porque eu preciso gastar trabalho para fazer esse processo aqui. Certo? Então, pessoal, o que eu preciso saber da máquina frigorífica? É um processo não espontâneo. Não espontâneo. Como eu sei que é não espontâneo?
Justamente por causa que você tem que botar a tomada lá, certo? Então tem que ter um agente externo. E outra coisa extremamente importante, como eu disse para vocês, o trabalho de uma máquina frigorífica ele é negativo. Eu gasto trabalho. Pessoal, vamos imaginar. Por exemplo, a fonte fria aqui é a sua geladeira, certo? A máquina frigorífica aqui é a sua geladeira. Você gasta esse trabalho vindo aqui do compressor e você quer fazer o quê? Transferir energia fria para o seu produto aqui. Então, o seu produto vai ser a fonte quente. E você quer fazer o quê? Transferir frio, que a gente fala, quando a gente fala de refrigeração, a gente tem esse termo de transferir frio. É um pouco estranho, mas é assim que a gente fala. A gente quer transferir frio da fonte fria para o nosso produto. Sei lá, você quer botar na geladeira uma carne, uma cerveja, esse tipo de coisa. Para isso, gasta-se trabalho e você quer inverter. A termodinâmica fala o seguinte: você quer inverter o sentido da transferência de calor? Pode inverter, desde que você pague o preço que eu quero. E o preço que ela quer é o gasto de trabalho aqui. Certo, pessoal? Foquem em máquina térmica. Máquina frigorífica cai bem pouco, mas foquem em máquina térmica. Beleza? Bora continuar. Pessoal, agora a gente vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Segunda lei, segunda lei da termodinâmica. Termodinâmica. Pessoal, eu vou enunciar ela de duas formas, certo? Vou começar aqui. Primeira forma dela. Primeira. Nenhuma máquina térmica converte 100% de calor em trabalho. Certo? Nenhuma máquina térmica converte 100% de calor em trabalho. Gravem isso, vou comentar daqui a pouco por quê. Segundo enunciado que eu posso fazer, é impossível transferir calor de um corpo para outro de maior temperatura sem ajuda externa. Eu vou começar pelo segundo enunciado que eu fiz aqui. Isso aqui é o funcionamento da geladeira. Você vai botar alguma coisa que está com uma temperatura maior dentro da sua geladeira. Então, você não consegue transferir calor para ela sem uma ajuda externa. E qual é a ajuda externa? A tomada lá da parede gastando energia elétrica. Certo? Não consigo transferir calor de um corpo de maior temperatura, desculpa, de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura sem pagar um preço. E esse preço é o gasto de trabalho. Se eu gasto trabalho, meu trabalho é negativo, certo? Ele é feito sobre o sistema. Então, o segundo anunciado é o funcionamento da geladeira, certo? Eu preciso gastar trabalho se eu quero inverter o sentido de transferência de calor. Gravem isso. Primeiro anunciado. Primeiro anunciado, pessoal, ele trata de perdas. Perdas, pessoal, gravem esse termo, perdas, extremamente importante. Falou de segunda lei da termodinâmica, tem que vir na sua cabeça. Perda energética, perda energética. O que ele está falando para mim? Toda máquina térmica, então vou botar aqui, ó. Toda máquina térmica tem perdas. Toda máquina térmica tem perdas. Não existe nenhuma máquina térmica que tem 100% de rendimento. Eu vou falar para vocês agora o que é rendimento. Toda máquina térmica perde alguma energia, não converte 100% do calor em trabalho. Não consegue. É inerente à máquina térmica. É da natureza da máquina térmica. Sabendo disso, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Pessoal, essa letrinha aqui, ela vai notar rendimento. Rendimento. E vai ser o quê? Pessoal, pensa no rendimento de alguma coisa. Vai ser o quê? A coisa que eu usei, então, usado pelo recebido. Pelo recebido. Numa máquina térmica, o que eu uso? Eu uso trabalho. E o que eu recebo? Eu recebo o calor da fonte quente, QQ. Beleza? Então, eu uso o trabalho, estou interessado no trabalho, e eu recebo o QQ da fonte quente. Beleza.
E o que é o trabalho, pessoal? Trabalho não é a diferença do calor que eu recebi menos o calor que eu rejeitei. Então, trabalho é QQ, que é o calor que eu recebi, menos o calor que eu rejeitei, QF, dividido por QQ. QQ sobre QQ dá 1. Então, também posso escrever desse jeito aqui. QF dividido por QQ. Certo, pessoal? Então, essa equação aqui, ela formula o rendimento de uma máquina térmica. Vejam, vamos lá. Pessoal, o rendimento, vamos fazer uma coisa aqui. O rendimento, ele é sempre menor que 1, se eu estou trabalhando ele com absoluto, ou ele é sempre menor que 100%, se eu estou trabalhando em porcentagem, tá? Rendimento igual a 1 e rendimento igual a 100% é igual, mas os dois não tem como, certo? Tem que saber essa diferença. Por exemplo, se eu falo que o rendimento aqui é de 75%, se eu trato com o número absoluto aqui vai ser 0,75, tá? Vocês têm que ficar ligado nessa manha aí. Pessoal, imagine aqui, eu vou pegar, vou pegar isso aqui, ó. Para o rendimento C1, que seria 100%, quanto tem que valer QF? Tem que valer zero, certo? Então, para o rendimento C1, QF tem que valer zero. Pessoal, isso é impossível. Impossível. Por que impossível? Porque o calor só sai de QQ e vai para QF com a máquina térmica aqui no meio, justamente pela presença de QF. Se eu não tenho QF, eu não tenho a transferência de energia. Então, o QF não pode ser zero. Não pode ser zero, pessoal. Não tem como isso aqui dar zero. Não tem como. Não tem como. Tem que manter isso aqui. Tá sendo falando, ó, tem que manter isso aqui, cara. Sendo o áudio, certo? Tem que. Não pode ser zero aqui. Então, QF é necessário para ter o funcionamento da máquina térmica. Sem QF, não existe máquina térmica. Certo, pessoal? Então, o rendimento sempre é menor que 1 ou sempre é menor que 100%. Não existe máquina térmica com rendimento de 100%. Gravem, não existe máquina térmica com rendimento de 100%. Beleza, pessoal? Bora continuar. Pessoal, quando a gente fala de máquina térmica, a gente tem que falar de ciclo de Carnot. Pessoal, o ciclo de Carnot foi um francês dos primórdios dos estudos da termodinâmica que fez um ciclo que é dito da máquina térmica ideal. Máquina térmica ideal. Em vestibular, tem que ficar esperto com o quê? 3 nomes. Ciclo de Carnot, máquina térmica ideal e máquina térmica de Carnot, certo? Falou isso, é a máquina térmica ideal. Se falou que a máquina roda no ciclo de Carnot, falou que a máquina térmica é ideal, ou falou que a máquina térmica de Carnot, é tudo a mesma coisa. Quer dizer que é a máquina térmica ideal, beleza? Pessoal, o que Carnot disse? Vamos lá. Pessoal, o rendimento da máquina térmica de Carnot, ela sempre vai ser maior que qualquer rendimento de outra máquina térmica. Eu peguei uma máquina térmica que trabalha nas mesmas temperaturas que a máquina de Carnot, Carnot sempre vai ter um rendimento maior. Aceitem, é isso. Nenhuma máquina térmica que trabalhe nas mesmas faixas de temperatura que a máquina térmica de Carnot vai ter um rendimento maior. Sempre Carnot ganha, beleza? Segundo ponto, mesmo o rendimento da máquina térmica de Carnot é menor que 1. É estranho, né? Mas, Nicolas, não é a máquina ideal? Não teria que ter um rendimento de 100%? Não. Na termodinâmica, mesmo a máquina térmica ideal tem rendimento menor que 1. Beleza? Então, bora recapitular. Máquina de Carnot na mesma temperatura de qualquer máquina térmica. Máquina de Carnot ganha, ela tem um rendimento maior. Mesmo sendo a máquina ideal, ela vai ter um rendimento menor que 1. Beleza? Gravem isso. Pessoal, falar um pouquinho sobre o ciclo de Carnot que está aqui. Ó. Esse é o ciclo de Carnot. Pessoal, como eu vou saber que é um ciclo de Carnot? Pessoal, o ciclo de Carnot ele vai trabalhar com duas isotermas, a primeira e a segunda. Então, vai ter duas isotermas. E veja que se trata do diagrama PV. Isso é extremamente importante. Duas isotermas. Se é isoterma, o que a minha temperatura faz? Não varia. Minha temperatura é constante. E eu tenho mais duas o quê? Duas transformações adiabáticas. Adiabáticas. O que quer dizer diabática? Sem. Diabática, diabo, inferno, calor. Sem calor. Então, meu calor é zero. Vejam aqui, ó. Tenho
a primeira diabática, que é essa curva aqui, e a segunda diabática que está aqui, certo? Então, uma diabática, duas adiabáticas. Como eu vou diferenciar uma diabática de uma isoterma? Pessoal, vejam, a inclinação, a isoterma é mais para horizontal. Então, gravem aí. A isoterma é mais no sentido horizontal. Enquanto a diabática, vejam aqui, ó, é mais no sentido vertical. Então, caso caia um exercício de fazer a identificação, identifiquem desse jeito. A isoterma é mais na horizontal, tá vendo aqui, ó? Mais na horizontal, enquanto a diabática é mais na vertical. Beleza? Pessoal, o que vocês deveriam saber já? Eu estou tratando de um diagrama, deixa eu baixar um pouquinho, de um diagrama PV. PV. Pessoal, se é um diagrama PV, o que é essa área aqui entre o ciclo? Pessoal, o trabalho no diagrama PV é numericamente igual à área do ciclo, à área da transformação. Da transformação. Beleza? Então, aquela área ali é o trabalho realizado pela máquina de Carnot, certo? Então, isso aqui é igual à área. Igual à área, igual ao trabalho. A área aqui vai ser igual ao trabalho. Beleza? Para trabalhar assim, eu vou trabalhar com pressão em Pascal, que é Newton por metro quadrado, e o meu volume vai ser em metro cúbico. Para quê? Para o meu trabalho sair em quê? Em joules, certo? Fiquem espertos com isso também. O que é preciso gravar sobre a máquina de Carnot? Pessoal, eu não falei que o trabalho é positivo? Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Não falei que o trabalho é positivo? Olhem o sentido da transformação. Sentido horário, pessoal. Horário, horário. Se o sentido é horário, o meu trabalho ele vai ser positivo. Lembra? Máquina térmica realiza trabalho, gera trabalho, então o trabalho é positivo. Trazendo para o diagrama PV, para o diagrama PV, vai ser no sentido horário a minha transformação. Então, máquina térmica de Carnot, ninguém ganha dela. Ela sempre tem um rendimento maior. E mesmo sendo ideal, o rendimento vai ser menor que 1. Trabalha com duas isotermas, onde a temperatura é constante, com duas adiabáticas, onde não existe a transferência de calor. No diagrama PV, a área do ciclo é igual ao trabalho realizado por ciclo. Sendo o ciclo realizado por uma máquina térmica e sendo realizado no sentido horário, o meu trabalho ele é positivo. Lembrando, as unidades, pressão sempre em Pascal, Newton por metro quadrado, e o volume sempre em metro cúbico. E isso para calcular o trabalho, certo? Lá para o PVT para Votó, aí são as especificidades que eu falei para vocês nos outros vídeos. Beleza, pessoal? Bora continuar. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas características do ciclo de Carnot, certo? Então, bora lá. Vou falar de novo sobre o ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot. Pessoal, é uma frasezinha. Eu vou falar o quê? Que no ciclo de Carnot, deixa eu só pegar aqui. Opa, deixa eu só tirar. Voltar aqui. Sobe de novo. Opa. Uhum. Beleza, acho que agora foi. Uhum. Não tenho certeza se tá gravando, acho que tá gravando. Beleza. Só no ciclo de Carnot eu tenho que calor e temperatura são proporcionais. Proporcionais. O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer, pessoal, que vai ser o seguinte, que eu tenho o meu calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente é igual à temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Eu não estou falando que QF é igual a TF, e muito menos que QQ é igual a TQ. Eu estou falando que QF sobre QQ é igual a TF sobre TQ, certo? Elas são proporcionais. Gravem isso aqui. Extremamente importante. Sabendo disso, eu posso reescrever a fórmula do rendimento. Rendimento não era 1 menos QF dividido sobre QQ? Então, agora eu faço o quê? Rendimento é igual a TF, 1 menos TF sobre TQ. Beleza?
Então, eu posso fazer isso para a máquina de Carnot, pessoal, de Carnot. Se não falou que é de Carnot, não falou que a máquina é ideal, e não falou que roda em ciclo de Carnot, não posso fazer isso. Isso aqui é limitado para a máquina de Carnot. Uma vez que o meu calor é proporcional à temperatura, eu posso fazer isso. Rendimento é 1 menos QQ sobre QF sobre QQ, que é igual a 1 menos TF sobre TQ. Pessoal, o que eu preciso gravar aqui? Pessoal, as temperaturas vão ser medidas na escala Kelvin. Não me inventa de botar Fahrenheit, graus Fahrenheit, muito menos graus Celsius. É sempre em Kelvin. Faz diferença gigantesca, gigantesca. Botou em graus Fahrenheit ou em graus Celsius, vai errar o exercício. Tem que ser em Kelvin. Portanto, a unidade da temperatura é Kelvin. Beleza? Bora fazer uma análise aqui. Pessoal, para o meu rendimento ser igual a 1, pegando aqui, rendimento é 1 menos TF sobre TQ. O meu TF teria que valer quanto? Não teria que valer zero? Existe temperatura na escala Kelvin que dá zero? Não existe. Temperatura igual a zero Kelvin? Existe? Não existe, pessoal. Por isso que é impossível eu ter QF igual a zero e é muito menos ainda possível que TF seja igual a zero. Isso faz com que o meu rendimento sempre seja menor que 1. Não existe máquina térmica que rode, que opere com rendimento igual ou maior que 1. Sempre é menor que 1 ou menor que 100%. Certo, pessoal? Bora continuar. Aqui. Pessoal, aqui eu vou falar de uma propriedade chamada entropia. A entropia a gente nota pela letra S. Certo, pessoal? Entropia. O que eu quero que vocês vejam aqui? Pessoal, tá vendo que eu tenho um maior espaçamento aqui, aqui um pouquinho menor, aqui eu diminuí e aqui tá bem juntinho. Certo, pessoal? Então, traçando aqui essa seta, eu estou falando que a entropia para cá está diminuindo. Por quê? Pessoal, entropia, eu vou falar que é o quê? Que é o grau de desordem, das moléculas, certo? Então, se eu tenho aqui, eu tenho uma maior desordem, certo? Então, aqui a minha entropia, ela é maior. E aqui eu tenho uma menor desordem, então a minha entropia aqui é menor. Vejam, quando a minha entropia é maior, eu tenho maior aleatoriedade, eu tenho uma maior entropia e uma maior desordem. Quando a minha entropia é menor, mais baixa, eu tenho uma menor aleatoriedade, eu tenho uma menor entropia, lógico, e vou ter uma menor desordem, beleza? Pessoal, entropia é um sinônimo para desordem, agora é balbúrdia, é sinônimo. Caso vocês for fazer a redação, pode botar lá, entropia, certo? Entropia, então, é desordem, bagunça, balbúrdia, esse tipo de coisa. Beleza? Pessoal, então, é o grau de desordem. Pense em desordem, pessoal, como afastamento, certo? Com afastamento. Melhor assim. Pessoal, a entropia, relacionada às perdas. Lembra que eu falei lá que na máquina térmica entra um calor QQ, sai um trabalho tal e é rejeitado QF? Essa rejeição de calor é por causa da entropia. Então, a entropia ela é relacionada às perdas energéticas. Falou entropia, tem que pensar em desordem. E é por causa dessa desordem que eu não consigo transformar 100% do meu calor em trabalho, certo? Então pensem nisso. Pensem como entropia, como desordem, como relacionada à perda. Perda energética, desordem das moléculas, entropia. Notado com a letra S. Pessoal, na natureza, vou botar aqui, natureza. O que eu tenho na natureza? As leis que gerem o mundo aí. Eu vou ter duas coisas. Eu vou ter que processos naturais, ditos espontâneos, eu vou ter eles buscam uma maior desordem, isso explica a expansão do universo, eles buscam uma maior desordem, e eles buscam também, pessoal, um maior equilíbrio energético. Isso aqui, então, é o princípio de minimização da energia. Eles buscam uma maior desordem, maior afastamento e buscam minimizar a energia dos sistemas. Então, os processos naturais, espontâneos, eles sempre aumentam a sua entropia, aumentam a sua desordem e buscam minimizar a sua energia.
Certo, pessoal? Exemplo, panela de pressão ali. Quando você abre a válvula da panela de pressão, sai aquele vapor. Por quê? Quer minimizar a energia. Tem muita pressão lá dentro, tem muita energia. Quer minimizar a energia. E as moléculas não tentam se expandir, não tentam se afastar, aumentando a entropia. Então, quando você abre a válvula da panela de pressão, você aumenta a entropia, a desordem das moléculas aumenta, elas se afastam uma das outras. E a energia que tinha contida dentro da panela, com a pressão muito grande, ela é minimizada. A energia sempre vai da onde tem maior energia para onde tem menos energia. Certo? Só pensar então no exemplo da panela de pressão. Beleza, pessoal? Bora continuar. Pessoal, quando eu falo de entropia, eu tenho que falar sempre da terceira lei da termodinâmica. Pessoal, quando eu falo da terceira lei, é a lei que fala do quê? Ela vai tratar do zero absoluto, do zero Kelvin. Então é o zero absoluto. Absoluto. De novo, a figurazinha aqui igualzinha a que eu tinha falado na apresentação anterior. Por quê? Aqui, pessoal, eu vou ter o quê? Eu vou ter, então, fazer assim. A minha entropia para cá, ela tá, o quê? Diminuindo, certo? E a minha temperatura também está diminuindo. Temperatura em Kelvin também está diminuindo. Vejam, pessoal. Então, eu posso falar aqui o quê? Que a variação da minha entropia ela é o quê? Função do calor colocado no meu corpo. Exemplo, olha aqui. Daqui para cá, eu estou tirando ou colocando calor no meu corpo? Eu estou tirando. Eu estou resfriando o meu, o meu corpo. Então, se o meu calor está sendo retirado, ele é negativo, o meu ΔS vai ser negativo. Só que vejam, eu estou tendo que botar um agente externo, certo? Por isso que eu estou diminuindo. Pessoal, outra coisa, o meu ΔS, ele é função da temperatura. Maior a temperatura do meu corpo, maior a entropia do meu corpo. Menor a entropia do meu corpo, menor a temperatura do meu corpo. Certo, pessoal? Então, eu posso falar isso aqui, ó. Ah, deixa eu passar um pouquinho. Se a temperatura tende, pessoal, quando eu boto essa setinha, é tende, não é que é igual, é tende para o zero Kelvin, a variação da entropia tende a zero. O que isso quer dizer? No zero Kelvin, que é impossível, vou explicar por quê. No zero Kelvin, idealizado, não haveria movimento. Então seria cessa a movimentação. A movimentação. Cessa a movimentação. Outra coisa que eu tenho que falar aqui, a entropia no zero Kelvin ela é minimizada, é mínima, bota mínima, é mínima. Então, pessoal, o zero Kelvin não é possível. Vou explicar daqui a pouco por quê. Então, pessoal, o que eu tenho que saber? Entropia, que é o grau de desordem das minhas moléculas, ela é função do calor. Botei calor, calor positivo, entropia varia positivamente. Retirei calor, entropia varia negativamente. Não botei calor nem tirei, entropia não varia. Se meu corpo tem uma maior temperatura, ele vai ter uma maior entropia. Se meu corpo tem uma menor temperatura, ele vai ter uma menor entropia. Beleza? Então aqui, pessoal, vamos aqui de novo. Aqui a minha temperatura é maior e aqui minha temperatura é menor. E aqui a minha entropia ela é maior e aqui minha entropia é menor. Certo? O que está mais afastado? Aqui ou aqui? O que está mais desorganizado? Aqui ou aqui? Aqui está mais desorganizado. Então, a entropia é maior. Aqui está mais bonitinho, está mais organizado, tem mais coesão. Se está mais coesão, então a entropia é menor aqui. Beleza, pessoal? Vou explicar agora por que o zero absoluto é impossível. Pessoal, quando a gente fala de física quântica, a gente fala, pessoal, de escala atômica, certo? Escala atômica. Pessoal, na física quântica vai chegar um ponto que a gente vai tratar a matéria como como posso falar isso? Com a dualidade da matéria, certo? Dualidade da matéria. Tem hora que ela se comporta como partícula, e tem hora que ela se comporta como onda. Como partícula, eu consigo colocar ela com velocidade igual a zero. Só que como onda, pessoal, a onda ela tem essa propriedade assim, né? Com propriedade ondulatória. E eu não consigo botar a velocidade igual a zero.
Não consigo, eu tenho vibração. Na onda, a vibração é inerente ao processo ondulatório. Tenho vibração. Pessoal, como eu vou ter vibração? Como eu vou ter vibração sendo que fala que cessa a movimentação? Não tem jeito. Por conta da dualidade da matéria, ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda, não tem como cessar 100% a movimentação da minha matéria. Por isso, nunca a gente vai alcançar o zero Kelvin. Pode avançar o que for avançar, as ciências dos materiais, as ciências térmicas, mas não vai conseguir. Por quê? Não consigo evitar que a minha partícula, quando ela está partícula, eu consigo, mas quando ela está tá se comportando como onda, não consigo para fazer ela cessar. Por quê? A natureza ondulatória da onda não deixa, tem variação, é da natureza dela, certo? Então, por isso, nunca a gente vai conseguir o zero Kelvin. Então, o zero absoluto aqui, ele é dito impossível, certo? Impossível. Bora continuar? Pessoal, então aqui a gente chega na última lei da termodinâmica. É a última, mas é meio estranho. Por quê? É a lei zero. É a lei zero da termodinâmica. Por que lei zero, Nicolas? Porque é um princípio mais básico, mas veio depois das outras três. Por isso que a gente chama de lei zero. Beleza? Pessoal, o que a lei zero fala? Ela vai tratar do equilíbrio termodinâmico. Equilíbrio termodinâmico. Pessoal, eu preciso ter três coisas para o equilíbrio termodinâmico. Eu preciso ter equilíbrio térmico, eu preciso ter equilíbrio mecânico e eu preciso ter equilíbrio químico. O que é equilíbrio térmico? Temperaturas iguais. Não posso ter variação de temperatura. Temperatura dos corpos estão na mesma temperatura. Equilíbrio mecânico. Não existe movimento relativo entre os corpos. Então, um corpo não se movimenta em relação ao outro. Equilíbrio químico. Não existe reações químicas acontecendo. Temperatura igual. Não existe movimento relativo. Não existe reações químicas. E isso é equilíbrio térmico. Equilíbrio termodinâmico, desculpa. É o equilíbrio térmico mais o equilíbrio mecânico mais o equilíbrio químico. Beleza, pessoal? Vou dar um exemplo aqui. Pessoal, eu tenho o corpo A aqui. Se o corpo A está em equilíbrio termodinâmico com o corpo B e também está em equilíbrio termodinâmico com o corpo C, eu posso afirmar, portanto, que o corpo B está em equilíbrio termodinâmico com o corpo C. Eu repito, se o corpo A está em equilíbrio termodinâmico com o corpo B e o corpo A também está em equilíbrio termodinâmico com o corpo C, então A em relação a B e A em relação a C, eu posso afirmar, portanto, que B também está em equilíbrio termodinâmico com C. Beleza? Então é isso. Onde eu vou usar isso? Em termômetros. Então, pessoal, o equilíbrio termodinâmico, a lei zero, é a base da termometria. É a base da termometria, é a base da medição de temperatura. Porque, imagine, eu tenho o corpo humano, depois eu tenho o vidro do termômetro e depois eu tenho o mercúrio. Imagine, eu vou precisar que o corpo humano entre em equilíbrio termodinâmico com o vidro, por sua vez, vai estar em equilíbrio termodinâmico com o mercúrio. Beleza? Mas o que eu quero fazer? Eu quero medir a temperatura do corpo humano usando o mercúrio. Então, portanto, se o vidro tem equilíbrio termodinâmico com o corpo e também tem equilíbrio termodinâmico com o mercúrio, o corpo humano, portanto, está em equilíbrio termodinâmico com o mercúrio. Por isso que eu posso ir lá e medir a nossa temperatura usando o termômetro de mercúrio. Beleza, pessoal? Reexplicando no corpo humano. Fui lá, peguei o termômetro e botei na axila. O vidro entrou em equilíbrio termodinâmico com o corpo. Não tem reação química, não tem movimento relativo e as temperaturas deles são iguais. O vidro também entrou em equilíbrio termodinâmico com o mercúrio. Não tem, tem a mesma, os dois têm a mesma temperatura, não existe movimento relativo e não existe reação química acontecendo. Beleza, o vidro está em equilíbrio termodinâmico tanto com o mercúrio quanto com o corpo humano. Beleza? Com isso, eu afirmo que o corpo onde eu quero medir a temperatura está em equilíbrio termodinâmico com a substância, no caso, a substância termométrica, que vai medir essa temperatura, que vai variar. Certo? Então, esse é um exemplo da aplicação da lei zero da termodinâmica. Certo, pessoal? Ela rege o princípio básico da termometria. Todo termômetro de contato direto usa a lei zero da termodinâmica. Beleza, pessoal? Pessoal,
A gente fica por aqui, então, na nossa parte 2 da teoria termodinâmica. A próxima aula vai ser sobre dilatação térmica, certo? Então, pessoal, façam exercícios, leiam a teoria, façam o resumo. Precisando de mim, só me chamar. Abração e tchau, tchau.